Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Grato ao Senhor por esta riquíssima oportunidade que o Senhor me concede esta noite de estar aqui tendo este privilégio, de estar aprendendo um pouquinho mais com os amados irmãos. Eu sempre digo que aprendo ensinando e ensino aprendendo a palavra do Senhor. Eu sou um eterno aluno, sempre aprendendo a palavra de Deus. E para mim é um privilégio estar aqui esta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero irmão Fábio, da irmã Taline também, que nos estenderam este convite, para estarmos aqui. Agradecer também ao pastor Alexandre Munhoz, pastor desta congregação, que permitiu também que aqui estivéssemos, porque se não tivesse pela chancela dele, eu tenho certeza que aqui não estaríamos. E agradecer também a vida de cada um dos irmãos, cada um das irmãs, que estão dedicando o seu tempo, estão enriquecendo o seu tempo em busca de conhecer ao Senhor. Profeta Oséias, capítulo 6, e o versículo de número 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então não é um tempo perdido, é um investimento que você está fazendo na sua vida espiritual. Estão sendo edificados pelo poder da palavra do Senhor. E toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. A palavra do Senhor nos ensina, o apóstolo Paulo escreve que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós já aceitamos a Jesus Cristo, cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu poder, na restauração de nossas vidas, mas todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, em que nós dedicamos ao estudo da palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa fé, porque a fé vem, uma vez mais, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a mim é atribuído esta grande responsabilidade, E eu estou aqui nesta grande responsabilidade, que falar da palavra do Senhor é uma grande responsabilidade, não é uma palestra, não é simplesmente falar de algo sem importância ou de algo passageiro, mas falar da palavra de Deus é uma grande responsabilidade, porque falamos de algo que é eterno. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é para sempre. A palavra do Senhor diz, o Senhor nos ensina que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então é uma grande responsabilidade falar da palavra do Senhor. E ainda mais neste assunto, neste tema, iremos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então os assuntos que nós trataremos aqui estão referenciados na nossa declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus. A declaração de fé é aquilo que nos identifica nesta unidade de que servimos ao Senhor Jesus. Se nós olharmos, eu creio que já foi ministrado aqui nas outras aulas, eu acompanhei algumas aqui pessoalmente, mas em virtude do compromisso que tivemos ali no Templo Sede, no curso de capacitação para o serviço cristão, que estava sendo nas segundas-feiras, nos ausentamos daqui, mas o desejo do meu coração era estar presente em todas as aulas, mas estivemos ali e eu acompanhei algumas aulas pela internet. Excelente material está sendo gravado, som de qualidade, a imagem de qualidade, parabéns para a equipe de mídia. Eu pude acompanhar alguns ensinos ali ministrados e eu creio que foi grande bênção para os irmãos.
Então, quando nós olhamos a declaração de fé da Assembleia de Deus, e nós olhamos também para outras denominações, nós às vezes podemos até questionar, né? Mas por que tanta declaração de fé? E nós vamos ver que algumas diferem, algumas coisas, mas o cerne é o mesmo. E eu sempre trago para esta introdução, porque nós estamos alistados no exército de Cristo, na Igreja Assembleia de Deus. E eu sempre menciono que, se formos olhar as Forças Armadas, se olharmos as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, se você for lá no Rio Grande do Sul e vermos como que é o regimento disciplinar das Forças Armadas do Exército, lá no Rio Grande do Sul, e viermos para a Amazônia e vermos também o regimento, é o mesmo. Nós vamos olhar, o uniforme das Forças Armadas é o mesmo, mas alguém se alistou no Exército lá no Rio Grande do Sul. Alguém se alistou no Exército aqui na Amazônia, no Amazonas, aqui na 17ª Brigada, mas o regimento é o mesmo. Há um mesmo propósito. Então nós estamos na Assembleia de Deus e a declaração de fé nos identifica com este alistamento no Exército de Cristo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é o que nos identifica. Eu não posso dizer que sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nós vamos discorrer sobre isso, se eu não acreditar na pessoa do Espírito Santo. Eu não posso dizer que eu sou da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu estou alistado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus para servir a Cristo, se eu não acreditar no batismo com o Espírito Santo. Eu não posso dizer que pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que eu me alistei nas fileiras do Exército de Cristo, na Assembleia de Deus, se eu não acreditar que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele é Deus, e que Ele ressuscitou dos mortos e foi elevado aos céus e que irá buscar a sua igreja. Então nós temos algo que nos identifica, aquilo que nos traz unidade de pensamento, aquilo que nos traz unidade de fé e de esperança. Então, a ferramenta que identifica, que traz unidade para a igreja, daqueles que alistaram-se no exército de Cristo, nas fileiras, vamos dizer assim, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tem a sua unidade, a íntegra da sua unidade, através da declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E assim sendo, a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, assim ensina a respeito da pessoa do Espírito Santo. E aí eu vou pedir para o nosso amado irmão já passar para o primeiro slide. Pode passar. E nós vamos fazer aqui uma breve introdução. Falei para o irmão Fábio que a minha aula, ou seja, o meu ensino aprendendo e aprendendo ensinando, é bem rapidinho, tá? Vai ser bem rápido, porque eu estou aprendendo. Pode passar para o próximo slide. E nós vamos fazer aqui uma introdução a respeito da pessoa do Espírito Santo, para nós chegarmos ao conteúdo mesmo. Então, meus irmãos, no slide já está passando, e eu vou lendo aqui, que o slide está mais um pouco resumido, e eu coloquei aqui para eu não perder esta sequência. Então, conhecer a Deus, ou seja, os estudos referentes a Deus, a teologia, conhecimento de Deus, é algo que vai trazer o quê? Um enriquecimento, não somente para o nosso conhecimento, não somente para o nosso saber aqui na terra, mas também há um enriquecimento para a nossa alma, há um enriquecimento para as nossas vidas espirituais. E aí eu destaquei Salmo 19 e o verso 7 até o verso 10, e eu estava observando que os irmãos leem algumas passagens bíblicas aqui que foi solicitado. E eu quero pedir para um irmão ler o Salmo 19 e o verso 7 até o verso 10. Qual dos irmãos que encontrou, por gentileza? Maravilha. Amém, glória a Deus. Então vamos fazer diferente. Salmo, os irmãos vão projetar aqui na tela.
Salmo 19, o verso 7 até o verso 10, a respeito do enriquecimento de nossas vidas através de conhecer a Deus. Amém, irmãos? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Olha a riqueza que nós temos em conhecer a Deus. A riqueza que nós obtivemos para as nossas vidas em buscar em conhecer ao Senhor. Nós não enriquecemos apenas o nosso conhecimento, que muitas vezes a ciência, o estudo da ciência nos aguça, porque o conhecimento do mundo secular, tenta desfazer a palavra de Deus. O mundo diz que a terra e o universo veio de uma explosão. Nós cremos pela palavra do Senhor, e está em Gênesis que foi Deus quem criou pelo poder da sua palavra. Nós vemos ali em Gênesis o agir do Espírito Santo de Deus quando pairava sobre a face das águas. Então nós, ao lermos a palavra de Deus, nós estamos enriquecendo o nosso conhecimento e enriquecendo também a nossa alma. Um outro destaque, e eu não falei para os irmãos qual que é a página, né? A página 15, a página de número 15 na apostila. Um outro destaque que eu trago na apostila, que a palavra do Senhor, ela nos diz, e assim nós cremos, que ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva, e eu destaco esta passagem, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra do Senhor, ela é viva, ela não é simplesmente um livro que foi escrito e perdeu a sua funcionalidade porque ele foi escrito para uma época, mas a palavra de Deus foi escrita para todas as épocas da sociedade humana, enquanto Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, e continuará também sendo atual até mesmo após a volta de Cristo, no período do milênio, até o período do juízo final. E aí se cumpriu na totalidade a palavra do Senhor. Ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E está em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12. Mas por que eu coloquei este versículo? Nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem inspirou a palavra de Deus. É o Espírito Santo que, ao lermos a palavra do Senhor, é Ele que vai nos revelando, é Ele que vai nos tocando o nosso coração, o nosso entendimento, falando conosco através da palavra do Senhor. Por isso a palavra de Deus, ela é viva. Além da sua atualidade, sempre atual, nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus que vai falando conosco através da sua palavra. Se nós lermos Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e nós lermos hoje, lermos amanhã, lermos depois de amanhã, não se torna uma leitura cansativa, porque é uma palavra viva. Se nós estudarmos Gênesis 1:1, todos os dias, nós não nos cansaremos e teremos sempre uma novidade da parte do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela é viva. O autor da palavra de Deus, o autor da Bíblia, é Ele que está falando conosco. O autor da palavra de Deus, o que assoprou a palavra e os profetas, os escritores escreveram,
Ele estar aqui conosco esta noite. Ele está contigo no momento em que você está lendo a palavra. O Espírito Santo de Deus está falando contigo quando você lê. Então não é uma palavra estática, parada, é uma palavra viva que move os nossos corações. Ela discerne as coisas, ela traz luz aonde há escuridão. Então a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Pode passar para o próximo slide. O autor aos Hebreus também traz uma informação que é muito importante, que antigamente, Deus havia falado conosco, falou com o homem de muitas maneiras. Deus falou de muitas maneiras, pelos sinais, prodígios. Deus falou com o povo no Egito, falou com todas as circunvizinhanças das nações, através dos sinais e maravilhas que Deus fez. Abriu o Mar Vermelho, Deus enviou as 10 pragas ao Egito, Deus fez muitos sinais, através de Josué, quando Josué orou e o sol parou. Então Deus falou com o homem, com a humanidade, através dos seus sinais. Deus falou através de muitas maneiras, e também falou através dos seus profetas. Mas nestes últimos dias, nestes últimos momentos, Deus falou conosco e fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é identificado na Bíblia. O apóstolo João vai descrever o Senhor Jesus como sendo o Verbo de Deus ou a Palavra de Deus. João escreve no primeiro capítulo e o primeiro versículo do Evangelho de Jesus, narrado por João, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a ação de Deus, Jesus é a palavra manifestada de Deus nos últimos dias. E o comentador vai trazer ainda, nós vamos na apostila, não sei se está na apostila, e Jesus, durante o seu ministério terreno, Jesus, quando já estava concluindo o seu ministério, o Senhor nos deixou uma promessa. O Verbo, a palavra, nos deixou uma promessa que está registrada no capítulo 16 do Evangelho, escrito também por João, e nós podemos destacar aqui o versículo de número 13. O Senhor Jesus dizendo aos discípulos e falando à igreja também nos dias de hoje: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Em outra passagem, o Senhor Jesus disse que o Pai enviaria um outro Consolador, uma outra pessoa para estar conosco, e que o Senhor não nos deixaria órfão, porque esta outra pessoa, este outro Consolador, estaria conosco, que Deus Pai enviaria esta outra pessoa quando Jesus fosse elevado aos céus. E esta outra pessoa que Jesus prometeu e o Pai enviou é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, o Consolador. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai descrever assim a respeito da Trindade, já foi ensinado a respeito da Trindade. O apóstolo João, agora na sua primeira carta, vai dizer que 3 são as pessoas que testificam no céu. 3 são que testificam no céu. Está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, e o versículo de número 7, dizendo que o Pai é uma das pessoas que testifica no céu. A palavra que nós vimos ali na passagem anterior, que é o Senhor Jesus Cristo, é o Verbo,
é a palavra, e a outra pessoa que está bem destacada é o Espírito Santo. E esses três são um. Então, três pessoas: o Pai, a palavra que é o Filho e o Espírito Santo estão testificando nos céus. E esses três são um. Amém, irmãos? Então, com estas afirmações de forma bem superficial, não é uma forma aprofundada, porque este assunto aqui poderíamos dizer assim que era para transcorrer aí um semestre talvez, para falarmos a respeito deste assunto, mas de forma superficial. Então, com base nestas informações, até aqui nós chegamos, e com base naquilo que nós falamos sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos fundamentos na palavra de Deus. Nós temos diversos fundamentos, diversas passagens bíblicas, em que vemos que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa da Trindade. Ele é uma das pessoas que compõem a Trindade Santa. Fato este que pode ser observado tanto no Antigo Testamento, e nós também podemos observar de forma mais objetiva no Novo Testamento. E aí eu peço para passar para o próximo slide. Glória a Deus. Então nós chegamos até aqui, nesta introdução. Aleluia. E nós estamos falando de pessoa, estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Mas o que é pessoa? Definição do termo pessoa ou personalidade. O dicionário Wycliffe, ele define que uma pessoa, ela pode ser aquele ser vivente que possui um intelecto, que possui desejo e que possui também emoções. É capaz de ter uma autoconsciência e autodeterminação e tem também uma natureza moral. Então, de acordo com o dicionário Wycliffe, esta seria e é a definição de uma pessoa: alguém que possui intelecto, alguém que raciocina, pensa, toma decisões, direciona, possui desejos, possui também emoções e é capaz de ter autoconsciência. Há um filósofo, não sei quem que é, não me lembro, mas eu lembro da frase que diz: penso, logo existo. Então tem noção da autoconsciência. Então quando nós pensamos, nós automaticamente concluímos que nós existimos. Então uma pessoa ou uma personalidade tem essa autoconsciência e também uma autodeterminação e esta natureza moral. Ainda de acordo com a enciclopédia Significados, personalidade, aí nós estamos falando de personalidade. Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. Eu posso definir a personalidade de alguém de acordo com as suas características. De repente alguém é mais alegre, de repente alguém é mais contido, de repente alguém é mais agitado, alguém que é mais acelerado, outro é mais tranquilo. São características de uma personalidade. Alguém que é mais nervoso, alguém que é mais explosivo. Então são características que definem uma personalidade. Quando alguém vai falando, olha, fulano é assim, assim e assim, aí a pessoa vai olhando, já vai filtrando as informações, vai dizer, ele está falando de fulano. Por quê? Porque as características vai definir aquela personalidade, vai se filtrando. Então se alguém é muito alegre, extrovertido, e uma outra pessoa está falando, olha, eu conheço alguém que é triste, alguém que não é extrovertido, eu já vou deduzir que não está se falando de determinada pessoa, porque aquela personalidade, ela é característica, é marcante na vida de alguém. Então, a personalidade é o conjunto de características que marca uma pessoa, é uma força ativa que ajuda a determinar o relacionamento das pessoas, baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao pensamento,
referente aos seus sentimentos e referente também às suas ações. Então, esse conjunto de informações é que vão definir uma personalidade. E todo mundo tem as suas personalidades diferentes. Existem os fleumáticos, os melancólicos, os sanguíneos, e tem um outro aí que eu não me lembro, mas me recordo desses três: fleumático, melancólico e sanguíneo. Então, todo ser humano, na infância, você já identifica esta personalidade de direcionamento para a pessoa. Então, colérico, muito bom. Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Então, são 4. Nós poderíamos dizer que cada um de nós que está aqui, nós pertencemos a uma dessas classificações. Então, as características de uma pessoa, de uma personalidade. E personalidade também, nós podemos dizer assim, é um termo abstrato, utilizado para descrever e o que mais? E dar uma explicação teórica. Tudo isso que nós falamos é uma teoria do conjunto de particularidades ou de peculiaridades de um indivíduo. Ou seja, uma pessoa, uma personalidade, e nós podemos dizer um indivíduo, que caracterizam o quê? As suas diferenças de outra pessoa. Então, se você olhar mesmo aqueles irmãos univitelinos, né? São gêmeos univitelinos, que têm a aparência física assim, muito igualzinho. Se botar a roupa igual, você não consegue diferenciar, mas ela tem a sua individualidade. Essa pessoa possui a sua personalidade. Uma pessoa que tem sua personalidade e que possui também a sua individualidade. Então, nós vamos prosseguir. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo até aqui, ou estou acelerado demais? Glória a Deus. Vamos prosseguindo. Então, personalidade é esse termo abstrato que vai nos levar a definir um indivíduo. Isso, nós vamos chegar aí. Pode deixar nesse slide aí. Desta feita, nós podemos o quê? Afirmar que uma personalidade, ela é o quê? Um indivíduo que é dotado de suas peculiaridades, ou seja, uma sua personalidade. Por sua vez, um indivíduo consiste num ser individual. Um indivíduo é um ser individual, conhecido pela sua existência única e indivisível. Eu não posso pegar aqui uma pessoa, vamos falar uma pessoa A, e cortar um indivíduo, né? Cortar esse indivíduo no meio, por quê? Porque ele vai morrer. É impossível eu cortar alguém no meio, esse indivíduo, tentar dividir ele em dois, porque não vai dar certo. Ele não vai existir. Então, não tem como eu pegar um indivíduo, uma pessoa, uma personalidade, e cortar, tentar dividir, porque não vai dar certo. Ou seja, essa pessoa vai deixar de existir, esse indivíduo não vai mais existir. Por sua vez, o indivíduo é uma pessoa de existência única. E aí nós temos as definições. As definições dos indivíduos, conforme a biologia, as ciências biológicas. Um indivíduo, ou uma pessoa, ou uma personalidade, é todo o quê? Todo o organismo vivo, isso de acordo com as ciências biológicas nossas, é todo um organismo vivo que pertence ao quê? A uma espécie, distinguindo-se dos demais devido às suas características particulares. E quais são essas características particulares que vão dizer que eu sou eu e que não sou outra pessoa? Primeira coisa, é o DNA. Nós temos um DNA, alguém vai olhar, esse DNA é do Gideone. Ou a íris. Ninguém tem a íris igual. Todo mundo tem a íris diferente. Então é uma outra definição biológica que vai te diferenciar de uma outra pessoa. Ou, o mais conhecido de nós, as digitais. Não existe ninguém nesses 8 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas que possui a digital igual. Não existe. Então, essas características vão nos filtrar
e dizer, olha, esse é um indivíduo, é uma pessoa e não existe outra igual a ela. E nós vamos ver também as características físicas. Então, de acordo com as suas particularidades, nós podemos ter pessoas altas, pessoas baixas. Nós podemos ter pessoas um pouquinho mais pesadas, outras pessoas mais leves. E assim todo mundo tem as suas características que vão te identificar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Na sociologia, pode passar para o próximo. Na sociologia e para a filosofia, de forma bem resumida, um indivíduo é aquele que possui o quê? A sua identidade própria. Então, eu tenho uma identidade própria, os governos vão emitir os documentos que vai comprovar que eu sou eu, né? E um deles é a carteira de identidade, a outra carteira de trabalho, outra CNH. Então, são documentos que são emitidos por alguém que tem autoridade para fazer isso, para dizer, olha, esse aqui é o fulano, está acreditado, pode ter certeza e confiança que esse aí é ele. Se você quiser fazer uma prova, compara a sua digital com a digital que está no documento, vai comprovar que essa pessoa é ela mesma. Então isso é o que caracteriza a individualidade de alguém, porque se eu pego o meu documento e coloco uma foto em cima dessa digital, quando for comparar, aí alguém vai dizer, ei, esse aí não é esse aí não, essa foto não é dessa digital. Se alguém for comparar pela íris, essa foto não é dessa íris, porque as características, a personalidade, a individualidade que está aqui caracterizada no documento não condiz com essa fotografia. Imediatamente a pessoa já vai saber que não é aquela pessoa e comete crime, né? Usar a identidade de outra pessoa. Amém, irmãos? Então, conforme a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, temos a seguinte afirmação: a Bíblia, ela revela todos os elementos constitutivos da personalidade, da individualidade, da pessoa, do Espírito Santo. E aí a nossa declaração de fé vai elencar o intelecto, vai elencar a emoção, vai elencar também a vontade. E uma outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelos seres humanos. Então, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que sente, que tem emoções, que tem pensamento, que tem vontade, que reage a determinadas situações em que nós falamos, ou que nós agimos, ou praticamos. O Espírito Santo de Deus, ele sente, porque ele também é uma pessoa, é um indivíduo. Da mesma maneira que nós sentimos, é lógico que o sentimento do Espírito Santo, ele não é um sentimento contaminado como o nosso. Os nossos sentimentos, os sentimentos do homem, ele é um sentimento contaminado. O sentimento de amor, o sentimento de ódio, são várias situações que nós sentimos, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos, mas não é sentimentos como os nossos, voltado nessa percepção de alguém que está pecando. Mas são sentimentos, são emoções também que o Espírito Santo de Deus sente, e nós vamos ver a respeito deste assunto agora. Quais são esses sentimentos? Pode passar. Glória a Deus. Mas antes, irmãos, nós vamos dar uma parada que não coloquei aqui na minha anotação, mas eu coloquei aqui. Por que é importante esse ensino de nós sabermos a respeito que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo é um indivíduo, que o Espírito Santo possui personalidade própria, que ele é uma pessoa, ele é um indivíduo. Porque há uns ensinos, inclusive de algumas igrejas que se dizem cristãs, algumas igrejas, elas ensinam o contrário do que a Bíblia deixa. Ela transparece, ela nos ensina a respeito da pessoa do Espírito Santo e da sua divindade. Tem algumas religiões aí que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa,
que o Espírito Santo não faz parte, não é Deus. Ensinam que o Espírito Santo é uma força, é uma influência, é algo assim, uma força positiva, é algo que vai influenciar, pensa positivo, vai ensinando dessa maneira. E citam como exemplo a energia elétrica. Vai dar um exemplo do Espírito Santo como uma força semelhante à energia elétrica que é controlada por Deus. E eu peguei aqui do site desta igreja, e a gente não vai citar o nome de denominação aqui, mas de uma igreja, tá? Ela está lá nos Estados Unidos, a sede dela. Então eu peguei lá do site desta igreja. Eles falam o seguinte, que o uso que a Bíblia faz do Espírito Santo, e com letra minúscula, eles colocam assim, nós colocamos com letra maiúscula, indica que se trata de uma força controlada e que Jeová Deus usa para realizar uma variedade de propósitos. Até certo ponto pode ser comparada com a eletricidade, uma força que pode ser adaptada para realizar grande variedade de operações. Afirmam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então há esses ensinamentos, e eles vão usando de diversas artimanhas, eles vão usando diversos argumentos, adulterando a palavra de Deus. E nós vemos desde o livro de Gênesis que o Espírito Santo, ele age, ele é uma pessoa, tem autonomia nas suas ações. A Bíblia ela é repleta de diversas passagens, então nós temos que tomar cuidado. Por isso que é importante nós estudarmos, meditarmos na palavra de Deus, e desta feita sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pela declaração de fé da nossa igreja, que é aquilo que nós falamos no início, que nos direciona, que nos identifica como unidade. Amém, irmãos? Era essa informação que eu queria trazer para a igreja do Senhor, tomando cuidado com esses ensinos que desclassifica a pessoa do Espírito Santo. É algo terrível, danoso para as nossas vidas. Para quem está enveredando por esse tipo de ensino, é perigoso. É muito perigoso esse tipo de ensino. Pode passar para o próximo slide. Então, a respeito da personalidade do Espírito Santo, os fundamentos bíblicos, e nós falamos que uma personalidade é aquela pessoa que tem intelecto, emoções, vontade, sentimentos. Então, quais são as referências bíblicas que vai afirmar sobre o intelecto do Espírito Santo? Então, nós temos várias passagens bíblicas, e nós temos, dentre eles, Romanos capítulo 8, e o versículo 7, eu vou ler aqui para os irmãos, que vai falar a respeito do intelecto do Espírito Santo. Ele é aquele que examina os corações. Aleluia. O Espírito Santo, ele examina. Então, quem é que pode examinar alguma coisa a não ser aquele que tem intelecto, aquele que pensa, aquele que raciocina? Então, a palavra de Deus está dizendo, olha, o Espírito Santo é aquele que examina os corações sobre qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é que intercede por alguém, se não é alguém que raciocina, alguém que pensa, alguém que tem intelecto? Nós podemos olhar ainda uma outra passagem bíblica, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Saber. O Espírito Santo de Deus sabe. Então ele tem intelecto. E nós vimos que uma das características que individualiza alguém é o intelecto. Eu penso, logo existo. Então a Bíblia ela está dizendo, nós vamos dizer assim, está recheada de diversas informações a respeito do intelecto do Espírito Santo de Deus. Então ele pensa. Então, primeiro ponto,
que nós podemos utilizar para rebater e jogar esse ensino demoníaco, dizendo que o Espírito Santo não é Deus e que ele não é uma pessoa. Isso não é o ensino da palavra de Deus. Então nós podemos usar essas duas passagens, mas tem outras. Nós temos também a palavra de Deus dizendo que o Espírito Santo de Deus tem emoções. Ele tem intelecto e tem emoções. Efésios capítulo 4 e o versículo 30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. A informação de que o Espírito de Deus tem emoções. Há ainda um registro do apóstolo Paulo dizendo que ele se expressa com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos nos apresentar diante de Deus as nossas petições, porque nós não sabemos pedir, mas o Espírito de Deus, ele se expressa, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, ele manifesta as suas emoções diante do trono de Deus, aleluia, glória a Deus. Não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, porque ele tem emoção. O Espírito de Deus tem sentimento, aleluia, glória a Deus, louvado é o nome de Jesus Cristo. Uma outra referência para nós podermos afirmar que o Espírito de Deus, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, é que nós podemos dizer que ele tem vontade própria. O Espírito de Deus tem vontade, aleluia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 6 e 7 vai dizer que os apóstolos, passando pela Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus de anunciar a palavra na Ásia. A vontade do Espírito Santo de Deus prevaleceu naquele momento. Então o Espírito de Deus impediu, porque a vontade dele não era aquela. Ainda prossegue: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mais uma vez o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, não lhes permitiu. Aleluia. Então o Espírito de Deus tem vontade própria, e é uma das características da personalidade de uma pessoa, de uma individualidade. E ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 11 vai dizer: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Aleluia, glória a Deus. Então quem não tem personalidade, quem não é um indivíduo que não tem vontade, mas o Espírito tem vontade, ele tem emoções, ele tem intelecto, caracteriza a individualidade do Espírito Santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. E ele está aqui esta noite, é uma aula, mas o Espírito de Deus está aqui esta noite e está falando ao meu coração e ao teu coração. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. O Espírito Santo e a Trindade, na página 17, glória a Jesus. A declaração de fé, a nossa declaração de fé, pode passar, volta, glória a Jesus. Não tinha colocado aqui no meu slide aqui, mas numa outra informação que nós devemos ter e guardar, que caracteriza a individualidade, a personalidade do Espírito Santo, é que ele também executa as ações de uma personalidade. De que maneira? Ensinando. João capítulo 14 e o versículo de número 26, eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos, para nós ganharmos tempo. Vou ler algumas passagens. João capítulo 14 e o versículo de número 26, a respeito desta característica do Espírito Santo do Senhor, que diz:
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é que ensina, irmão? Alguém que tem personalidade, alguém que fala, alguém que pensa, alguém que raciocina e transmite o conhecimento. Então o Espírito Santo é identificado também através do testemunho, a sua personalidade. João 15 e o verso 26 vai dizer a respeito do testemunho, que diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Testemunho. Quem é que testemunha, irmão? Alguém que pensa, alguém que tem intelecto, alguém que tem vontade é que faz essas coisas. Ele orienta, ele dirige e ele também adverte. Então são outras características da personalidade da pessoa do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E agora nós vamos na página 17 falar sobre o Espírito Santo e a Trindade. Glória a Deus. A nossa declaração de fé, que é o nosso estudo, declara que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Filho e igual ao Pai. Deus igual ao Pai e Deus igual ao Filho. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, essa figura bem ilustrativa sobre o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e igual ao Filho, ficou ali em cima ali, mas nós podemos ver isso aí lá em Mateus capítulo 28, quando o Senhor Jesus está ordenando a respeito do batismo. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19 vai dizer, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Então, o Filho não é o Pai. Aí tem as referências, João 8,16. E o Filho não é o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 10,38. E o Espírito Santo não é o Pai, nós podemos ver em João 14,26. E nós podemos ver que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Ficou bem ilustrativo esta imagem. Glória a Jesus. E essas passagens bíblicas nos orientam a respeito desse resumo aí que está nesta apresentação. Glória a Deus. Então, a partir, meus irmãos, desse entendimento, nós podemos afirmar que o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo ele é incriado, o Espírito Santo não foi criado, ele é autoexistente e ele é absolutamente autônomo, ou seja, é uma pessoa, ele é autônomo, tal como é o Pai, tal como é o Filho, e também assim é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele é uma pessoa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele é Deus. Deus Pai é Deus. Jesus Cristo Filho, ele é Deus. E eles compõem a Santíssima Trindade. Aleluia. E o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo e o Filho não é o Pai. E o Pai, para repetir, não é o Espírito Santo e também não é o Filho. E eles são Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse é o grande mistério na palavra de Deus que foi revelada de forma mais explícita no Novo Testamento. E um exemplo disso é quando o Senhor Jesus Cristo foi
batizado nas águas. Estava o Senhor Jesus Cristo, apareceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e apareceu a voz do Deus Pai nos céus, dizendo: este é meu Filho amado, a qual eu me comprazo. Então ali apareceu os três, e o homem não pode ver a Deus, porque Deus é Espírito, mas o Espírito ele deixou-se ver na forma de quê? De uma pomba. Glória a Deus, aleluia. Mas foi ouvida a voz de Deus neste momento, glória a Deus. E eu acho que está na hora do intervalo, não está? Na hora do intervalo? Vamos dar aí uns... Quantos minutos, irmão Fábio? 5? 15? 15 minutos, irmãos. Aí nós já voltamos para cá. Amém? E já vamos encerrar. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós paramos ainda na página 17, nós vamos falar a respeito da deidade do Espírito Santo. O próximo slide, aleluia, glória a Deus. A deidade do Espírito Santo. Deidade é divindade, né? A divindade absoluta do Espírito Santo é o que está explícito e o que está implícito nas Escrituras Sagradas, é o que nós mencionamos. Haja vista que o nome Espírito Santo, nós falamos aí sobre a personalidade e individualidade. Dentro desta individualidade e desta personalidade, o Espírito Santo como pessoa, ele é uma divindade na Trindade Santíssima, na Santa Trindade. Então, o explícito e implícito nas Escrituras. Então, o nome Espírito Santo e Deus aparecem como nomes intercambiáveis, ou seja, uma hora inicia falando num texto, num raciocínio, vamos dizer assim, a respeito, dando o nome Espírito Santo e logo no mesmo texto falando de Deus. Ou inicia-se falando de Deus e falando logo em seguida com o nome Espírito Santo, ou seja, intercambiáveis, mostrando de forma clara e inconfundível a divindade absoluta do Espírito Santo.
pois ambos são da mesma natureza e uma só substância, de uma só substância. Vejamos as referências bíblicas a seguir, que está anotado aqui, e eu creio que ali está também. Isso está no segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3, que diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. Olha só, a intercambialidade nas palavras, em Espírito Santo e a palavra Deus. O Espírito do Senhor falou por mim, inicia falando o Espírito do Senhor, e no mesmo raciocínio, na mesma construção, e no finalzinho ele diz, e disse o Deus de Israel. Ou seja, o Espírito Santo e Deus como sendo a mesma pessoa, ou seja, agindo de forma autônoma. Então, o Espírito Santo sendo Deus, o Espírito Santo sendo Deus. Amém, irmãos? Da mesma maneira, essa intercambialidade nós podemos encontrar na história de Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e o versículo de número 4. Diz assim o registro em Atos dos Apóstolos. Ananias, Pedro falando com Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Para quem que ele iniciou dizendo? Para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo. E retivesse parte do preço da herdade. Aí Pedro vai concluir. Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a quem? Mais a Deus. No início ele falou Espírito Santo, ele conclui referindo-se a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, que ele poderia completar aqui, ao invés, se não fosse Deus, ele poderia completar lá dizendo, não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo de Deus. Mas está dizendo que o Espírito Santo é Deus, nós entendemos, compreendemos, está implícito, está aí, não tem assim, sem sombra de dúvida. Então o Espírito Santo é Deus. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, também ainda, capítulo de número 3 e o versículo de número 16, ainda diz, o apóstolo Paulo escreve, dizendo, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, há uma intercambialidade também da palavra Deus e a palavra Espírito Santo, ou seja, um só, uma referência, duas palavras se referindo a uma única pessoa, informando que o Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Até aqui podemos prosseguir. Amém? E aí, para concluir essa parte sobre a deidade, segundo ainda a declaração de fé das Assembleias de Deus, o ensino da divindade ou da deidade do Espírito Santo não se trata de uma doutrina isolada. Não é apenas um versículozinho lá no início, ou um outro versículo no meio da Bíblia, não. Ela tem uma amplitude de versículos, de ensinos. Então não é isolada, pois a Bíblia, além de afirmar a deidade do Espírito Santo, também revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras. Os mesmos atributos de Deus, e aí nós falamos Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os mesmos atributos e as mesmas obras também são atribuídas ao Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos para o próximo tópico, que é sobre o Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza
as obras de Deus. Glória a Deus. Então, os atributos do Espírito Santo não foram agregados nem conferidos, mas pertencem a quem? A Ele naturalmente, é natural do Espírito Santo. Não fez uma determinada obra porque foi por imposição de Deus Pai ou por imposição de Deus Filho. Não é porque foi feita uma divisão, olha, essa parte aqui é tua e essa parte aqui é minha. Não foi dessa maneira. Ou seja, os atributos do Espírito Santo não foram agregados e nem conferidos. Não foi assim alguma determinação, porque senão não era autônomo, não era uma personalidade com vontade própria. Então não foi agregado a ele ou conferidos a ele, mas pertence a ele, é dele mesmo, é próprio dele, natural dele, do próprio Espírito Santo. Vamos ver a passagem bíblica na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o versículo de número 10 e 11, o apóstolo Paulo assim escreve: porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Já foi lido anteriormente a respeito desse versículo, mas aqui nós estamos olhando para esta questão da naturalidade das ações do Espírito Santo pertencer a Ele, porque ninguém sabe, a não ser o Espírito de Deus. A ação é dele, o agir é dele, é porque Ele quer, como Ele quer e da maneira como Ele quer. É lógico que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo há uma unidade, há uma harmonia perfeita, tanto na vontade, no agir, nos desejos da ação de cada um, não contrariar o outro, de maneira alguma. Há uma perfeição, há uma harmonia entre os integrantes da Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho, ele cumpria a vontade de Deus, era o agrado dele cumprir a vontade de Deus. A alegria de Jesus Cristo era de cumprir a vontade de Deus Pai. Esta é a alegria dele, de cumprir o propósito do Senhor. E da mesma maneira, há uma alegria, há uma comprazia, vamos dizer assim, em o Espírito Santo também está realizando, participando de forma autônoma, natural, nesta obra do Senhor Deus. Há uma alegria em estar fazendo, cumprindo o propósito do Senhor em nossas vidas, na pregação do Evangelho, na salvação de vidas, na salvação de almas, na libertação, na regeneração, na transformação de vidas, que é realizado através da palavra de Deus e através do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, ele é Deus onipotente, também ele é Deus onisciente, sabe todas as coisas, ele tem todo o poder e ele também é onipresente, está em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está aqui agora, o Espírito Santo de Deus está em outros locais em que a igreja se reúne sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está naqueles lares em que buscam a presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está agindo nos lugares aonde é permitido a ele entrar. O Espírito Santo de Deus, ele não está agindo no local em quem ele é impedido de agir. Mas ele está presente, mas ele não vai agir. Porque o Espírito Santo de Deus, vamos dizer assim, ele é educado. Ele age na vida daqueles que permitem que ele venha agir. Ele age na minha vida porque eu permiti,
a entrada do Senhor em minha vida. Ele está agindo na tua vida. Você esteve aqui esta noite, está aqui esta noite, porque você deu lugar ao Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Você tem a fé no Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus agiu na tua vida, e isso age porque você deu liberdade ao Espírito Santo de Deus, que é onipresente, e ele também é eterno, e é Deus criador, e isso são atributos intransferíveis, e são atributos absolutos na deidade, na divindade do Espírito Santo do Senhor. E vamos correr, que o tempo está indo, meu Jesus. Vejamos as referências bíblicas. Vamos falar apenas sobre as referências bíblicas que nos referencia sobre a onipotência do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 15, o versículo 19 diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo, lá em Lucas, eu falei Romanos, mas lá embaixo, é Lucas capítulo 1 e o versículo 15. A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só que autoridade, que poder o Espírito Santo de Deus teve para gerar o Senhor Jesus Cristo sem a forma natural que se gera um ser humano. A forma natural, evidentemente, é através da relação entre um homem e uma mulher, para poder vir alguém à vida. Mas o Espírito Santo de Deus agiu com total poder, com total autoridade, mostrando a sua onipotência para poder gerar o Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 15, versículo 19, agora sim: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Que poder é esse? Que sinais e prodígios são esses que foi na virtude do Espírito Santo? Ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, expulsando demônios, restaurando vidas. Tudo isso na autoridade do poder do Espírito Santo. A onipotência do agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele inicia o seu ministério. O Espírito de Deus é sobre mim, que me deu poder e autoridade para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi na autoridade do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos essas referências da onipotência do Espírito de Deus. A onisciência do Espírito de Deus é um outro atributo do Espírito de Deus. Ezequiel capítulo 11 e o versículo 15 diz: caiu pois sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Que vem no pensamento do homem, o que vem no teu pensamento, no meu pensamento, o Espírito do Senhor conhece. Ele é onisciente. Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 11, já foi lido de novo. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, o Espírito Santo tem conhecimento. Não há nada que o Espírito de Deus não consiga ver, não há nada que ele não consiga ter conhecimento, porque ele até as profundezas de Deus, o Espírito Santo de Deus conhece. Olha só, a onisciência do Espírito de Deus. Ele é onisciente, sabe todas as coisas, é um atributo divino, assim como Deus Pai também tem, assim como Deus Filho tem também, Jesus Cristo tem. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o meu e o teu coração. O Espírito Santo também é onipresente. Salmo 139, versos 7 e 10: para onde me irei eu do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também.
se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aleluia! A onipresença do Espírito de Deus. O Espírito Santo também é eterno. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2 diz, lá na criação: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E quem estava lá? O Espírito de Deus. Aleluia! Ele se movia sobre a face das águas. No momento da criação, quando Deus cria todas as coisas, o Espírito de Deus já estava agindo, então ele é eterno. Hebreus 9,14, o escritor vai dizer que quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! O Espírito Santo também é criador, outro atributo da divindade do Senhor. Jó capítulo 33 e o verso 4 diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Aleluia! Salmo 104 e o verso 30: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Aleluia, glória a Deus. Os nomes e títulos do Espírito Santo, glória a Deus. Já está encerrando ali já, né? Os nomes e títulos do Espírito Santo. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia sob diversos nomes e títulos, sendo que o título geral que identifica a terceira pessoa da Trindade, qual que é, irmãos? É Espírito Santo. Esse é o nome que nós conhecemos. Mas ainda, conforme a declaração da Assembleia de Deus de fé, essa diversidade de nomes e títulos não anula a sua singularidade e unicidade. Ainda acrescenta a declaração que, pelo fato de o Espírito não se manifestar por um único nome, tem na pluralidade de seus nomes e títulos dados a ele a diversidade de suas obras no universo. Vejamos as seguintes referências: pelo seu Espírito ornou os céus. Ornou é o que é? Enfeitar, né? Quando vai ornar a igreja, você coloca várias flores, cortinas, de vários detalhes, vai ornar. O Espírito Santo ornou os céus. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Nós já lemos Salmo 104 e o versículo 30. E por fim, a declaração de fé enfatiza que tudo isso não o torna uma emanação ou influência pessoal. O Espírito Santo não é uma influência pessoal, mas uma personalidade que tem um caráter moral e espiritual que se manifesta por meio do falar, do sentir e do realizar alguma coisa. E eu vou só passar as referências, não vai dar tempo de nós lermos, eu creio que já está ali, os nomes e títulos não vai estar, mas as referências. O Espírito de Deus, um dos nomes é Espírito de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, 1 Samuel 10:10, Romanos 8:14, 1 Coríntios 3:16. Ele também é descrito na Bíblia como o Espírito de Cristo. Ele é descrito também como o Espírito de graça, o Espírito da verdade, o Espírito eterno e o Espírito consolador. Aleluia! Esses são os dos nomes identificados na Bíblia, que quando lemos, sabemos que estamos falando, lendo, meditando a respeito do Espírito Santo do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E também nós temos os símbolos do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo são os reflexos das suas múltiplas operações, mas de uma forma também, de maneira alguma, comprometem a sua personalidade e divindade. Conforme a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, os principais símbolos são o fogo, a água, o vento e o óleo e a pomba. O fogo, qual é a característica do fogo? É aquecer, iluminar e espalhar-se, purificando. A água lava, refresca e refrigera. O vento é invisível aos olhos humanos.
assim como é um mistério a obra regeneradora do Espírito Santo. O óleo é usado para a luz também, a unção e o incensário. O pombo representa a mansidão, a brandura, a paz, a tranquilidade. São símbolos do Espírito Santo do Senhor. Ele que limpa e queima toda a palha, é Ele quem purifica, é Ele quem vai através da palavra do Senhor convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que vai falando conosco, e assim eu sempre menciono, que vai nos levar a ter essa distinção, esse discernimento, e a palavra do Senhor vai nos constrangendo, ela vai nos confrontando através do Espírito Santo de Deus, porque eu leio a palavra de Deus, e o Espírito Santo, o autor da Bíblia, vai comunicando ao meu espírito, ao meu coração, à minha mente, o desejo de ter uma vida transformada e regenerada para ir morar nos céus, nas mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo Consolador, glória a Jesus. O Espírito Santo também é o Consolador, que o Senhor Jesus Cristo menciona no livro escrito por João, capítulo de número 14, é a passagem bíblica que nós vamos encerrar. Glória a Jesus. O Espírito Santo do Senhor é chamado pelo Senhor Jesus de Consolador. O termo grego para consolador usado aqui nesta passagem bíblica, quando o Senhor Jesus vai referenciar, vai poder indicar aos discípulos e à igreja, é paracletos, que significa defensor, que significa advogado, intercessor ou auxiliador. Então o Espírito Santo, assim como o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, o Espírito Santo também é um defensor de nossas vidas. Ele é o defensor de nossas almas. É Ele que se expressa com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Quando nós não sabemos o que pedir, quando nós não entendemos a nossa necessidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, ele vai se expressar diante de Deus com gemidos inexprimíveis, assim nos defendendo, intercedendo e auxiliando nos nossos clamores, nas nossas orações, nas nossas petições diante do trono da graça, do trono da misericórdia. Glória a Jesus. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas continuaria cuidando da igreja através do seu Espírito Santo, o Paracleto, um como ele, igualmente a ele, semelhante a ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. O Espírito Santo de Deus nos preserva, o Espírito Santo de Deus nos guarda, o Espírito Santo de Deus nos livra, nos orienta através da palavra do Senhor e nos chama a atenção quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós lemos a palavra e quando temos a palavra de Deus guardada em nosso coração, assim como disse o salmista, que guardamos a palavra do Senhor para não pecar contra ele. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, nos consola, nos conforta, nos corrige, dizendo, quando nós estamos saindo do caminho, a palavra de Deus nos constrange, e é o Espírito de Deus que fala aos nossos corações. Eu sempre menciono, às vezes, nos aconselhamentos, quando alguém vem, às vezes, abrir o coração, falando a respeito de determinadas situações, que sente o desejo de, às vezes, confessar algo, às vezes de pedir perdão, às vezes sente o desejo de uma orientação da palavra de Deus, eu sempre digo, olha, nem tudo está perdido na tua vida. Se você está sentindo esse desejo, se você sente esse desejo no teu coração, na tua alma, de se voltar a Deus, é porque o Espírito Santo de Deus ainda está falando ao teu coração. A tua mente ainda não está cauterizada, você ainda não está literalmente morto espiritualmente, mas o Espírito fala. E quando o Espírito fala, os mortos, os ossos secos que estão nos vales, tornam a ter vida. Então, se o Espírito de Deus está falando e o teu coração está sentindo, é porque você ainda tem esperança de Deus para a tua vida.
não está literalmente morto, mas o Espírito de Deus fala, e ele é o Espírito de vida, de conforto. Glória a Deus. Então o Espírito Santo é algo, como alguém como Jesus, da mesma substância e do poder, como declara o credo niceno, que já foi ensinado aqui no ano de 381. Cremos no Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e o que falou por meio dos profetas. Amém? Meus irmãos, é até aqui. Pode passar para o próximo slide, e eu encerro te convidando a estar em pés. Eu creio que dá tempo de nós cantar um hino. Dá tempo? Glória a Deus. Vai colocar aí? Glória a Jesus. E eu encerro aqui, ó. Volta lá no outro slide, no último slide. Volta lá. Que a comunhão do Espírito Santo, te convido a estar em pés. Que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E nós dizemos amém.